Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Glória a Deus em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Pai, louvado seja o teu santo nome. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento, pela tua benignidade, pelo teu favor. Glória ao teu santo nome, Senhor, pelo teu amor incondicional ao ter enviado teu Filho amado Jesus Cristo. Glória, Senhor, pelo teu sacrifício, Jesus, pelo teu sangue, Senhor, pela remissão, pelo perdão, pela salvação. Glorificado seja Deus, glorificado seja o Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o Senhor, meu Deus, que nos dá força, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos livra, que nos guarda, que nos prospera, que nos abençoa. Nós atribuímos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai, sejam dadas a Ti, em nome de Jesus Cristo. Obrigada pela bênção, Senhor, pela misericórdia, pela graça, pela autoridade da Tua palavra, Senhor. Sobre todo o nome é o Teu, Jesus. Obrigada pela alegria, pela paz. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor reina. Jesus Cristo é o Senhor. Glorificado seja Deus. Em nome de Jesus. Pai, nos envia o Teu Espírito Santo e nos conduz em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Diz em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nele têm sucedido nestes dias? E eles lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia.
e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Glória a Deus. Aqui nos fala dos dois discípulos a caminho de Emaús. Ali, depois da prisão, da condenação, do sacrifício e da morte de Jesus Cristo, depois de tudo quanto tinha acontecido, já era o terceiro dia e aqueles discípulos desesperançados, eles estão ali voltando para Emaús, se afastando de Jerusalém, de onde Jesus ia ser ressuscitado, se apropriando daquelas circunstâncias. Eles não lembraram do que se tinha falado a respeito de Jesus, do que os profetas tinham falado. E desacreditados e desesperançados, eles estão voltando. Isso nos revela que nós precisamos nos voltar para Jesus. Jesus quer que a gente se aproprie do que Ele fala, não de nós, das nossas circunstâncias. Porque isso é natural do ser humano, se apropriar dos acontecimentos, do que vê ou do que ouve, mas Jesus nos chamou para viver por fé. Jesus nos chamou para viver no Espírito. Jesus nos chamou para viver de tudo que procede da boca de Deus. E para nós termos esta confiança, essa constância na presença de Jesus, a caminhar com Jesus, que nós precisamos viver da sua verdade, é nós estarmos conscientes da sua palavra, nós vivermos por meio dessa palavra, em nome de Jesus. Estava escrito que o Filho de Deus via para cumprir as Escrituras, que era necessário que ele morresse e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia. Mas mediante toda a situação, os discípulos ficaram desesperançosos, com medo dos judeus, a portas trancadas, mas esses dois, eles voltaram desacreditados de tudo aquilo que eles tinham vivido com Cristo. Então a circunstância fez com que o entendimento deles ficasse obscurecido, fez com que eles desfalecessem e desacreditassem. Mas Jesus, ele se importou, e Jesus veio caminhando com aqueles dois discípulos, que eles ali, se apropriando do próprio entendimento, eles tiraram as suas próprias conclusões e se afastaram de Jerusalém, aonde que era para eles terem permanecido até a ressurreição de Cristo. Jesus, ele se revela para aqueles discípulos, a fim de que eles vivenciassem de fato o que estava escrito nas Escrituras, que eles contemplassem do Cristo vivo, ressuscitado. Nós devemos nos apropriar do que Jesus nos fala e não das nossas circunstâncias. Por muitas vezes, pela fraqueza do coração, das situações, das adversidades, o coração ele se inclina e acaba causando entendimento obscurecido por causa do próprio entendimento. Mas Jesus nos fala, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que a gente não deve se apropriar do nosso próprio entendimento, mas que a gente deve confiar no Senhor de todo o nosso coração. Porque para toda realidade, Jesus, ele tem uma verdade. Então, para que eu e você reconheça Jesus nas situações da nossa vida, nós precisamos dessa comunhão, porque a nossa comunhão é relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. A nós estarmos constantemente meditando na palavra. Eles não lembraram tudo quanto os profetas haviam falado por meio das leis, tudo quanto Jesus tinha falado. Então a situação, os sentimentos, as emoções, o que eles tinham ouvido e visto, fez com que o entendimento obscurecesse e eles se apropriaram das circunstâncias de modo que eles tiraram suas próprias conclusões. E isso muitas das vezes acontece conosco. Por isso que o Senhor nos diz para a gente viver pela fé. De sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Para cada realidade, Jesus ele tem a verdade. E Jesus ali exortou eles, como eles não se lembraram,
como eram tardios em crer na palavra do Senhor, em crer no que Jesus tinha falado. Essa palavra nos ensina para a gente não se apropriar das situações, das circunstâncias, nem das nossas emoções, nem do que nós achamos, nem das conclusões baseadas nessas situações, mas da palavra que é a verdade. Porque quando nós nos apropriamos da palavra, o Senhor Jesus, ele se revela para nós. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é a nossa esperança, é a nossa paz, é a nossa alegria, é a nossa cura. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é por meio dele que nós precisamos viver. E para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E quando aqueles discípulos ali, eles pediram para que Jesus ficasse, porque já era tarde, quando Jesus entrou, e no gesto do partir do pão, como Jesus estava acostumado a fazer com os seus discípulos, eles reconheceram Jesus naquele ato do partir do pão. Então, meus irmãos, nós precisamos estar em constância, nós precisamos a todo momento estar no partir do pão, ou seja, na comunhão com o Senhor, na palavra com o Senhor. É a palavra do Senhor que nos traz comunhão com Ele, para que a gente venha ser constantes diante de Deus em nome de Jesus, para que a gente venha crer na sua palavra e não em nós, crer na sua palavra e não nas circunstâncias. Independente das circunstâncias neste momento, nós precisamos nos voltar para Jesus, nós precisamos estar à mesa com o Senhor, estar ceando com o Senhor. A palavra do Senhor nos diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cear todos os dias com o Senhor, a partir do momento que nós abrimos o nosso entendimento para dar ouvidos à palavra do Senhor, para nos sentar à mesa com Jesus, porque o Espírito Santo, ele nos traz a verdade, ele nos anuncia a vontade do Senhor em nome de Jesus Cristo. Isso faz com que eu e você tenha a revelação da verdade, da vontade de Deus em nome de Jesus. E no partir do pão, os discípulos, eles tomaram conhecimento de quem estava caminhando com eles. Mesmo ali, quando Jesus estava falando com eles, o coração deles ardiam, mas foi ali numa comunhão com o Senhor, quando eles pediram para que Jesus entrasse, se assentasse com ele e fizesse a refeição. Então Jesus, ele se revela para cada um de nós quando nós abrimos a porta, ou seja, quando nós ouvimos esta palavra, guardamos esta palavra, cremos e praticamos esta palavra. Jesus, ele se revela para cada um de nós e nos mostra a verdade, que é a palavra para cada situação, para cada realidade, ele tem a verdade. Então que eu e você venha se sentar à mesa, dar ouvidos a Jesus, lembrar de tudo quanto Jesus tem nos falado e não nos dar a palavra do Senhor, que é a verdade, para que a gente veja a revelação de Cristo em nós, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, louvado seja o teu santo nome. Louvado seja Deus por esta palavra, Senhor, que a gente venha confiar em Ti de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Que a gente venha ter, meu Deus, a presença do Teu Espírito Santo, Pai, que nos conduz em toda a verdade. Que a todo momento a gente venha estar meditando nessa palavra, não, meu Pai, nos inclinando para o nosso próprio entendimento, mas para a Tua palavra, que é a verdade. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Toma todos os doentes, Pai, os enfermos, todos aqueles que precisam, meu Pai, de um socorro bem presente na hora da angústia. A Tua palavra diz verdadeiramente: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas Tuas feridas nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós, que do alto da cabeça até a planta dos pés recebamos saúde. Declaramos saúde sobre todos os doentes e enfermos, na mente, na alma, no coração. Declaramos saúde na pele, no sangue, nos nervos, nos membros, nas células, nas articulações, nos órgãos, em nome de Jesus. Repreendemos a coceira, a fadiga, a dor, a anomalia, os cistos, os nódulos, a alergia, em nome de Jesus Cristo desapareça. Que a gente se aproprie, Senhor, da Tua palavra, em nome de Jesus, e não das circunstâncias. Que crianças nesta hora sejam curadas,
Em nome de Jesus, que seus ossos, sua carne, seu sangue, suas células, seus nervos, sua pele sejam purificados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreendemos chagas, feridas, bactérias. Nós repreendemos em nome de Jesus, desapareça. Declaramos justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Senhor te abençoe e te glória a Deus, em nome de Jesus.